Nós estaremos falando sobre o crescimento espiritual, que é uma coisa que, como cristão, tenho me perguntado muito como está a minha vida espiritual. E provavelmente você também já parou para se perguntar como está a sua vida espiritual. E se você ainda não parou, já começa se perguntando. Porque é importante, como cristão, nós analisarmos a nossa vida espiritual. E, em função disso, aparecem teorias que provavelmente nós temos incutido na nossa mente, que acabam nos dando a certeza que analisamos a pessoa espiritualmente de um jeito teórico, né? E nós estaremos vendo essas teorias por aqui, nesse estudo de hoje, e também estaremos mostrando como Deus mostra para nós, por intermédio da Bíblia, como os seus filhos crescem espiritualmente, né? Eu queria convidar você a abrir o livro de 1 Pedro 2, versículo 1, que a gente vai ler o versículo 1 até o 3. O livro de 1 Pedro 2, a minha tradução diz: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, essa passagem, ela é muito clara e, primeiramente, ela fala para aquelas pessoas que acreditam em Cristo, aqueles que conhecem Jesus, aqueles que sabem que Cristo é bom. Nós que já provamos Cristo, já sabemos que Cristo é bom para a nossa vida. Mas aqui, o importante é que ele nos pede para sermos como uma criança, para sermos como um bebê. Os que são pai, todo mundo que é pai, mãe, sabe muito bem que a criança sem o leite, independente de ser materno ou um leite produzido, né, a criança não vive sem o leite. Então, é necessário que uma criança tenha um leite para se reproduzir, para crescer, na verdade. Então, assim também nós precisamos de ter o leite espiritual, o leite racional, o Espírito Santo. Nós precisamos crescer a cada dia espiritualmente. E isso nós precisamos pedir a Deus. Mas no versículo 1, Pedro nos diz que nós precisamos deixar toda a malícia, todo engano, fingimentos, inveja e murmurações. São coisas que têm afetado muito o nosso coração e nossa vida espiritual. Como cristão, nós precisamos analisar que parte do nosso corpo nós estamos alimentando. Porque nós temos uma luta espiritual, e a Bíblia é bem clara que nos mostra, nos diz que a luta não é pela carne, e sim pelo Espírito. Então, que espírito você está alimentando? Né? Você precisa se perguntar se você está alimentando o espírito carnal, né? ou você está alimentando a tua vida espiritual. É importante, como cristão, nós temos noção disso. Então, a primeira analogia de Pedro, né? Ela nos mostra no versículo 1 que nós temos que parar de alimentar a nossa vida carnal. E os elementos que alimentam a vida carnal são as murmurações, são os fingimentos, malícias, inveja, tudo isso alimenta a vida carnal. Então é necessário sermos como um bebê e alimentarmos a nossa vida espiritual. E para alimentarmos a nossa vida espiritual, precisamos nos abster de tudo isso, né? E nós podemos ver que acontecem várias teorias, como eu disse no princípio. Essas várias teorias, às vezes nós nos sentimos presos dessas teorias, né? E pensamos que simplesmente nós somos cristãos e desse modo nós estamos crescendo espiritualmente. Uma das primeiras teorias é que nós acreditamos que o crescimento espiritual tem a ver com o tempo, né? Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa se você está há 10 anos, se você está há 20 anos, 30 ou 40 anos, o tempo não define a tua vida espiritual. O tempo não define o teu crescimento espiritual. E muitas vezes nós confundimos o fato de estarmos muito tempo batizados, muito tempo aos pés de Cristo, nós confundimos isso e achamos que isso define especificamente a nossa vida espiritual, né? Como você sabe, eu sou de Angola e
eu gostaria de aproveitar e dizer que eu sou adventista do berço, né? Desde o berço. Nasci na igreja adventista, cresci na igreja adventista e tenho uma vasta amizade na igreja adventista. No meu percurso, na minha infância, né? Eu conheci um jovem que morava lá no meu bairro, lá em Angola mesmo, um jovem que era muito mal falado no bairro, um jovem delinquente, um jovem perigoso também, né, que não se preocupava com ninguém, não se importava com a vida, o bem-estar das pessoas, né? E o que acontecia é que esse jovem, por ser bandido, ele achava que seria o dono do bairro. Ele tinha uma moto que deu até lhe o nome de Viúva Negra. Essa moto ele fazia barulho a rua toda, ninguém falava nada. Então, nós, na Igreja Adventista, lá em Angola, a gente criava pequenos grupos, a gente criava PGs, e nós estudávamos na casa dos irmãos, ficávamos um determinado tempo, e no final a gente terminaria com a pregação de um pastor ou do primeiro ancião. Então, acontece que chegou a época de a gente estudar na casa desse jovem, porque o irmão dele era nosso amigo. Então, nós estudávamos lá. E ele sempre que vinha, fazia barulho no nosso meio. Aparecia até com essa moto Viúva Negra. Zoava de nós, por nós estarmos a estudar a palavra de Deus, né? Isso é normal, é fato. Quando alguém não conhece a palavra de Deus, a Bíblia mesmo nos mostra que eles nos vejam como loucos. E no decorrer do estudo, chegou um momento que ele se interessou em simplesmente ouvir o que ele acha uma loucura. Enquanto ele ouvia, né, ouviu a primeira vez, passou um tempo, o outro final de semana apareceu, e isso foi fazer sentido na sua vida. A palavra de Deus foi ardendo em seu coração. Ele sentia algo diferente. Ele começou a ter uma percepção diferente de vida. Então, isso foi lhe obrigando a ele se mergulhar na palavra de Deus. Obrigou ele a estudar a palavra de Deus. Então, ele ficou curioso onde a gente buscava tanta sabedoria para entender a palavra de Deus. Se ele sozinho sentia dificuldade de estudar e de entender. Então, a gente foi buscando algumas bases que a gente pegava dos livros de profecia. Chegou o momento que ele começou, metaforicamente, comendo os livros de profecia, estudando com tanta intensidade, e ele começou gostando e percebeu qual era o objetivo de estar aqui na Terra e o que Deus estava preparando para ele. Pois a mensagem foi tão boa que no final a gente chamou um ancião, o primeiro ancião, que pregou lá na igreja, na casa deles, e ele aceitou o batismo. Amém. Com honra e glória de Deus, aceitou o batismo. E esse rapaz ficou um dos grandes evangelistas daquela região. Inclusive, ajudou a pequena igreja que estava crescendo. Ficou um dos grandes pastores, na verdade, um dos grandes pregadores naquela região. Então, o nome que era mais famoso, que é Viúva Negra, passou a ser o nome ele aceitou o nome habitual dele, que é Johnny, em inglês, na verdade, em português é João. Ele aceitou o seu nome e todo mundo começou a admirar a atitude dele na igreja e no bairro todo. Então, a gente se pergunta, será que o tempo de religiosidade, o tempo de ficar na igreja, define a nossa vida espiritual? Claro que não. Claro que não. Muitas vezes nós estamos muito tempo na igreja, mas estamos mortos espiritualmente. Ou estamos mornos. A gente nunca se define. A gente está sempre fazendo duas coisas e querendo, seguindo o nosso ego e também seguindo a Deus. Enquanto essas pessoas que entram em pouco tempo na igreja são os verdadeiros missionários. Eles se entregam de todo o coração. Então, a teoria que o tempo define a nossa vida espiritual, né, nós conseguimos provar que isso não define a nossa vida espiritual. A outra teoria que tem aparecido muito é que o crescimento espiritual tem a ver com poder, tem a ver com sucesso.
né? Às vezes nós confundimos o fato de sermos abençoados, o fato de termos uma condição financeira boa e podemos ajudar as outras pessoas, e isso nos leva a crescer espiritualmente. Meu querido, eu vou dizer que nós temos confundido muito isso. O fato de você ser um bom cantor, o fato de você ser um bom pregador, isso não define a tua vida espiritual. A nossa vida espiritual, ou o nosso crescimento espiritual, é uma vida prática de comunhão com Deus. E isso nós aprendemos na escola de Cristo. É a vida prática, é como você lidar com as pessoas. O crescimento espiritual é como você se comunica, se relaciona com Deus. E automaticamente o seu relacionamento com Deus reflete no relacionamento com as outras pessoas. Então, o crescimento espiritual não se define simplesmente em tempo ou poder ou o que você é. Porque você pode ser um bom preleitor, você pode ser um bom pregador, você pode ter uma boa fala. E isso não define a sua vida espiritual. A sua vida espiritual ela é definida no teu relacionamento com Deus e como você se relaciona com as outras pessoas, né? E é importante que para esse percurso, né, de relacionamento com Deus, tem algumas coisas que é necessário nós tomamos nota, nós temos conhecimento para melhorarmos a cada dia, né, a nossa vida espiritual. Eu queria que você abrisse no livro de Efésios 5, versículo 17. O livro de Efésios 5, versículo 17, Cristo vai falar para nós, né? Cristo vai falar no versículo 17, diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não nos embriaguemos com vinhos que há contenda. Eu posso definir isso num sentido literal ou mesmo num sentido metafórico. No sentido simbólico ou metafórico, eu poderia dizer para vocês que todas aquelas conversas torpes, todas as conversas torpes que nós usamos no nosso dia a dia, ou seja, aonde você se relaciona, provavelmente isso não tem ajudado, não tem um clima saudável que te ajuda a crescer espiritualmente, né? O que você tem visto, né? O que você tem visto, o que você tem assistido, o que você tem falado, isso tudo influencia na sua vida espiritual. Se você não vê, se você não tem conversas que acabam, infelizmente, destruir a sua vida espiritual e crescer a sua vida carnal, né? E crescer a sua vida carnal, esses elementos, isso tudo pode afetar diretamente o teu relacionamento com Deus. Então, é necessário que você analise o que você vê, o que você fala e com quem você está se relacionando. Nós precisamos ter noção que ao nos relacionarmos com as pessoas, nós somos luz para essa pessoa. Então, nós somos o elemento que essa pessoa vai se dirigir para poder ter uma mudança de caráter. Então, assim como Cristo foi luz para a terra se relacionando com as outras pessoas, nós também somos luz para as outras pessoas que nós vamos nos relacionar, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja onde você estiver, você precisa ser luz, a tua relação precisa refletir a Deus. Então, é importante que nós tenhamos noção que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vendo, se isso vai ajudar o nosso crescimento espiritual ou se isso, infelizmente, vai ajudar o nosso crescimento carnal, né? E também, eu queria que a gente abrisse no livro de Timóteo, 1 Timóteo 4:6. O livro de 1 Timóteo 4:6 vai nos mostrar a importância ou o elemento que nós podemos de forma mais coerente, crescemos espiritualmente, crescemos em espírito e em verdade. O livro de 1 Timóteo 4, versículo 6, vai dizendo: propondo estas coisas aos irmãos,
Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A palavra de Deus, meus amigos. Esta palavra da fé, essa palavra que identifica, essa palavra que fala de Jesus, essa palavra que nós temos hoje aqui, ela é o mapa para nós nos guiarmos até a Canal Celestial. É o mapa que nos guia para Jesus. Então, é necessário que nós estudemos a palavra de Deus diariamente. É necessário que nós paremos para entender o que nós estamos estudando. Muitas vezes a gente confunde com o ano bíblico com o estudo da palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus requer tempo, meus amigos. É importante que nós demos tempo para estudarmos a palavra de Deus. Nós não precisamos ter que ler 2, 4 capítulos num só dia e não entendemos nada. Nós temos que parar para estudar e entender o que Cristo quer falar conosco naquele dia. O que Cristo quer falar conosco nesse momento. O que essa mensagem muda em mim? O que ela transforma na minha vida? Qual o objetivo dessa mensagem na minha vida? Então é importante que nós paremos para estudar a palavra de Deus. Pois quando nós damos mais tempo no estudo da palavra de Deus, mais comunhão temos com Cristo, mais reflexões bíblicas nós temos durante o dia e mais luz temos para a nossa mente. Aí você está a alimentar a vida espiritual e você está a matar a vida carnal. Entre o espírito e a carne, tem um exemplo muito famoso para quem já teve a oportunidade de ler o livro de Alejandro Bullion, que fala de conhecer Jesus é tudo. Ele conta uma experiência muito boa, que ele compara a briga de 2 cachorros. Então, se a gente comparar um cachorro marrom e um preto, se nós alimentarmos o cachorro preto e em 2 semanas ou 3 não alimentamos o cachorro marrom, com certeza, na briga desses 2 cachorros, o cachorro preto vence, porque ele foi bem alimentado, porque ele está saudável. Então, é do mesmo jeito que a briga no nosso corpo. Nós precisamos saber a que espírito nós estamos alimentando. Então, o estudo da palavra de Deus, ele é favorável para nós, porque nos ajuda de forma direta a alimentarmos o nosso espírito, a alimentarmos a nossa vida espiritual. E o outro elemento que também a gente precisa tomar bastante nota é a oração, meus irmãos. Nós não somos nada sem a oração. Eu queria convidar você a abrir de novo, abrir o livro de Efésios. A gente vai abrir o livro de Efésios 6, versículo 18. O livro de Efésios 6, versículo 18, aqui nos diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Em outras traduções aparece por todos os outros. Nós precisamos orar sem cessar. Precisamos orar com súplica pelos outros também. Precisamos orar por todos, pela nossa família. Precisamos orar pelas outras famílias, pelos nossos amigos. A oração é o abrir da alma. A oração é o momento que nós temos de ter conversa com Deus, de ter contato com Deus, onde nós expomos os nossos problemas. A oração é o momento que nós falamos com Deus e Deus nos responde por intermédio da sua palavra. Então, a Bíblia aqui enfatiza muito que nós precisamos orar com súplica. Não é uma simples oração, não é uma oração decorada. Nós temos muitas orações decoradas. As nossas orações não duram nem 5 minutos. Claro, a oração não tem tempo determinado. Ela não tem que ser uma oração que dura 10, 20, 30 minutos. A oração depende de como você está se relacionando com Deus, o que você vai falar para Deus, qual tempo, qual disponibilidade você tem para conversar com Deus. Porque quando nós conversamos com os nossos amigos, nós não contamos, nós não temos tempo para falar com os amigos. Quando nós conversamos com a namorada, com a esposa, a gente conversa com o maior prazer, às vezes perdemos o tempo. É assim que deveria ser com Deus. A gente conversar com Deus como nosso amigo.
conversar com Deus quando nós queremos comprar alguma coisa, conversar com Deus quando nós queremos tomar uma decisão, conversar com Deus quando nós viemos para a igreja e encontramos alguma coisa que não foi ao nosso agrado, uma coisa que, poxa, entristeceu o nosso próximo está doente, nós encontramos uma notícia triste na igreja, então nós precisamos relatar tudo a Deus, precisamos orar sem cessar, e pior, orar com súplica. Precisamos orar pelos outros, as famílias precisam sentar e orar, precisam orar pelos vossos filhos, pois nós estamos vivendo numa sociedade emaranhada de influências más. Estamos vivendo numa sociedade que em qualquer esquina tem mais influências. Então, você hoje se pergunta, hoje no século XXI, como os filhos vão crescer? Os filhos de meninos de 14 anos ainda não atingiram a fase adulta, já se desviaram totalmente. Então, é importante que nós oremos pelas pessoas, oremos pelos filhos, que vocês orem pelos filhos. É importante que demos tempos para a oração, porque quando a gente não dá tempo para a oração, infelizmente, nós não estamos dando tempo suficiente para Deus. E o mais engraçado é que nós, como cristãos, deixamos o dia todo só para orar antes de nós dormirmos. Nós só queremos orar quando nós estamos deitados na cama. Nós queremos orar quando nós queremos dormir, quando já estamos com sono. Esse é um dos maiores erros, porque aí a gente faz uma oração decorada. É importante que nós demos tempo para a oração. Você não deixa Deus para o final. Você precisa deixar Deus em primeiro lugar. Então, antes de sair de casa, você precisa orar. E muito mais, estudar a palavra de Deus. Esses 3 elementos são os elementos básicos que eu achei que seriam importantes para nos ajudar a crescer espiritualmente. São os elementos básicos que podem nos levar mais perto de Cristo, que nos ajudam a esforçar a natureza carnal, nos ajudam a destruir essa natureza carnal. Claro, nós teremos essa luta muitas vezes, várias vezes, e provavelmente até a volta de Cristo. Mas quando nós decidimos vencer essa luta, aí sim, nós estamos no bom caminho para ser bons ministros sábios de Deus. Mas quando a gente simplesmente diz que eu não consigo vencer essa luta espiritual, eu não consigo vencer essa luta do espírito e a carne, infelizmente, nós não estamos no bom caminho para sermos um ministro sábio de Deus. Então, se nós queremos cada dia crescer espiritualmente, precisamos dar tempo à palavra de Deus, precisamos dar tempo à oração. E, acima de tudo, adorar a Deus, né? Nós não podemos parar e deixar que as influências malignas venham fazer parte da nossa vida. Não podemos parar e deixar que as más influências continuem a nos derrubar. Nós precisamos nos ver como uma criança. Se a criança precisa do leite, é porque nós precisamos da vida espiritual, nós precisamos do Espírito. Cristo, ao ir para o céu, ele fez uma promessa para os discípulos. E mesmo assim, os discípulos, eles não desistiram, eles não ficaram de boa. Eles ficaram em oração, com fervorosa oração, com súplica do Espírito Santo. Então, se os discípulos precisavam do Espírito Santo para continuar, para dar o início do seu ministério, quem somos nós que não precisamos crescer espiritualmente para continuarmos na obra de Deus? Então, a cada dia, nós precisamos nos perguntar como está a nossa vida espiritual. Precisamos analisar como está o nosso relacionamento com Deus. E isso nos levará mais perto de Deus, nos levará a perceber se nós estamos a alimentar a vida carnal ou se estamos a alimentar a vida espiritual. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e que no final dessa semana nós possamos refletir nisso e a cada dia procurarmos estar mais perto de Cristo. Cada dia revermos a nossa vida espiritual. Eu gostaria de orar com você, independente de onde você está e o que estiver fazendo. Gostaria que você baixasse o rosto
para nós orarmos nesse momento. Querido bom Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos mostrou que precisamos rever nossa vida espiritual. Precisamos nos analisar. E o Senhor tem nos mostrado, por intermédio da sua palavra, que a luta não é pela carne, e sim pelo Espírito. Então, o Espírito ele é importante, porque ele atua o nosso psicológico. Então, que o Senhor possa cada dia falar conosco. Que o Senhor possa mover o nosso coração para que nós possamos lhe buscar, para que nós possamos desejar esse leite espiritual, assim como um bebê. Que a cada dia o Senhor fale para nós que o seu amor, a sua paz, a sua graça possa conceder-nos a cada dia, encher o nosso coração. Que o nosso relacionamento com as pessoas possa se refletir no nosso relacionamento contigo. Que o Senhor possa nos iluminar e fazer com que as pessoas vejam em nós o seu amor, vejam em nós a sua vida, a vida de Cristo. E pedimos, Pai Santo, tudo isso, rogamos em nome do seu Filho amado, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Eu quero agradecer a participação do pastor Cristóvão, que trouxe a mensagem para nós. E obrigado, pastor, por ter compartilhado essa mensagem conosco. Eu acredito que, assim como foi uma bênção para mim, deve ter sido uma bênção também para os demais irmãos que acompanharam a pregação aqui com vocês. Que Deus possa abençoar todos vocês, que vocês tenham um excelente restante de semana. Mais uma vez, obrigado, pastor, por ter compartilhado a mensagem conosco. E que nos seus próximos dias aí você possa sentir a presença do nosso Deus ao seu lado também. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Só lembrando, nesse próximo sábado nós teremos um batismo na Igreja do Cipó. E se você não é do grupo de risco, você pertence a essa igreja, você é convidado a estar ali. E aqueles que são do Campestre, no Campestre nós estaremos comemorando aniversário da igreja nesse próximo sábado, dia 10/10 também. Se você não é do grupo de risco, você também não deve perder, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um excelente restante de noite e até uma próxima oportunidade juntos aqui. Um abraço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.